pessoal, seja bem-vindo a mais esse podcast. Olha, eu tava com muita saudade da gente voltar aqui com esse nosso bate-papo. A gente ficou um bom tempo aqui sem trazer essas informações do mundo, o que está acontecendo no nosso sistema de supermercado, né, nesse ecossistema do varejo em si. E, ó, de antemão, já vou pedir para você duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal. E segundo, dê o seu dedão, Chaucer de qualidade. A gente também sempre traz vídeos todas segundas, quartas e sextas aqui no nosso canal do YouTube. E ter você com a gente. E a única coisa que eu peço é só que você dê o seu like, deixa a sua inscrição no canal e a sua moeda de troca, que é o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem aqui com a gente. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o sistema Diamante, faz o seguinte, ó. Tem um link aqui abaixo. Produção, coloca para mim o QR Code, por favor. Tem um QR Code aparecendo aqui com a foto minha. Você vai escanear, vai falar comigo ou com alguém do time comercial e a gente vai poder bater um papo contigo. Talvez eu mesmo vou falar com você, ó. Fala, fulano, tudo bom? Ó, aqui é o Chaucer. E a gente vai bater um papo, vou entender mais a sua necessidade, aquilo que você precisa para organizar o seu supermercado. Fechou? Mas sem delongas, vamos bater um papo aqui muito bacana. Se você é dono de supermercado, talvez você pode ter cometido ou já viu alguém cometer algumas situações que pode gerar problemas trabalhistas para você. Pois é. Existem muitas coisas que acontecem no dia a dia, que às vezes no varejo, na pressão, a gente fica muito no foco da venda e a gente acaba esquecendo de algumas coisas que talvez até sem maldade e aquele funcionário talvez maldoso cria uma cilada para você. Pois é, aquela frase do, ó, seu colega vende mais do que você, viu? Ou então aquela outra questão, ó, vamos bater a meta, o negócio aqui não tá fluindo não. Pois é, essas situações pode acontecer de você ter algum tipo de problema trabalhista e também ter alguma ação aí de questão de danos morais. E não sou eu que vou falar sobre isso não, tá? A gente vai abrir a caixa preta da parte de relações NR1, psicossociais, é isso mesmo? Então, eu vou trazer aqui nada mais, nada menos, que já jogaram a câmera aqui pra ela. Vou trazer aqui nada mais, nada menos que minha querida amiga, Maíra Roberto! Tudo bem? Satisfação, muito obrigado. Maíra veio de longe, hein? Bem longe. De tão De distante. muito distante. É, mas é mesmo, é. Aqui a gente tá gravando esse episódio em Marte. E, e ela veio lá de São Paulo, então pensa aí a distância, né? E só pra salientar, tá? Esse episódio, ele tá ao vivo, agora são exatamente 8 horas e... 8, quase, é que esses relógios assim eu sou ruim pra entender, mas é quase perto de 9 já, viu? E é o seguinte, a gente também tá gravando esse episódio em 2032. Ó, chega de enrolação, de brincadeira, vamos lá. Seguinte, Maíra, obrigado por você estar aqui, obrigado que você veio de longe, ela é de São Paulo, veio estar em Porto Seguro, veio só pra gravar aqui com a gente, brincadeira. O pretexto foi, na verdade, porque aqui ela veio passar séries, eu falei, não, você vai gravar um negócio com a gente também. Desafiador, acabou, viu? Que juntou a sede com a vontade de beber água, né? É verdade. Vamos bater um papo? Bora lá. Vamos lá, Maíra, seguinte, vou só abrir mais para o pessoal te conhecer. Fala um pouco mais da sua área, onde você atua. Você é advogada e atua muito na parte do direito do trabalhador, do trabalho, né? Direito do trabalho, né? Do trabalho. Mas a gente defende o empregador. Pronto, então fala um pouco mais aí de você, vou deixar aberto. Bom, meu nome é Maíra Roberto, você já disse. Eu sou advogada trabalhista já há mais de 6 anos. Sempre fui apaixonada pelo direito do trabalho, amo direito do trabalho. Comecei minha carreira nessa área e sempre para o empregador. Eu não sabia ainda o que eu seguiria, né, na faculdade, mas eu me apaixonei, trabalhei numa grande transportadora na minha cidade e me apaixonei por essa área de auditoria, por compliance, e fui me especializando e eu vi que, na verdade, as pessoas, Ricardo, têm uma visão de que o empregador é o vilão. Né? Sempre colocam o empresário como um vilão. E na prática, quando eu entendi os bastidores e comecei, de fato, a advogar e ver esse olhar dentro do RH, dentro da empresa, eu vi que não. Na verdade, o empresário, ele enfrenta muitos desafios. Verdade. E o que ele precisa é de um ombro amigo, de uma mão ali que o ajude a enfrentar a burocracia e as nossas legislações. Então, eu me apaixonei por esse mundo e quis trazer essa transformação, esse olhar que eu via que muitas vezes muitos advogados não tinham. Porque na minha região, principalmente, a gente vê muito advogado pro trabalhador, mas poucos posicionados pro empresário nessa área trabalhista. Então, eu quis trazer esse diferencial e construir minha carreira dessa forma, né? Trabalhando dessa forma. E você falando a respeito de questão de... o empresário não é o vilão, né? Ele acaba sendo, tipo assim, uma vítima do sistema, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Falando no nosso segmento de supermercado, você também tem clientes nessa área, o ambiente em si, ele aparenta ser tóxico, né? Já entrando na área como é que fala? Relações psicossociais? Isso, dos riscos psicossociais. Riscos psicossociais, né? O ambiente de supermercado em si, ele já aparenta ser tóxico. Tanto é que hoje, muitos funcionários que estão no primeiro emprego, vão para o varejo, eles não querem ir para o supermercado. Porque acham que realmente é um trabalho indigno, né? É escravidão. Existe já foi rotulado. Infelizmente já foi rotulado. O supermercado já foi rotulado como jornada extensiva. A jornada extensiva, né? Esse negócio todo. Então, na sua visão, você acha que o ambiente em si é tóxico ou é por causa também dos gestores que recebem muita pressão e eles acabam criando também esse ambiente tóxico? Eu acredito que é por conta dos gestores. Uhum. Porque o ambiente, a gente constrói.
Eu acredito que é possível você construir um ambiente de trabalho diferente daquilo que você está, por exemplo, se você está num ambiente tóxico, ou se você não está, você manter aquela colaboração. Então, o ambiente é feito por pessoas. Todo trabalho, ele é feito por pessoas, né? Não é o lugar, o supermercado em si, a empresa em si que é o problema. São as pessoas que gerenciam, que geram problemas. Então, eu falo muito com os meus clientes sobre comunicação não violenta. Né, e trago também essa questão desse ensinamento dentro da consultoria, porque o ambiente ele é construído, na minha visão. Então, com certeza, os gestores contribuem para isso. Se há uma boa gestão, uma boa organização do ambiente de trabalho, metas claras, se tudo acontece de uma forma adequada e você tem um relacionamento pessoal bom com as pessoas, você consegue ter mais resultados. Então, eu acredito que o gestor é que manda, o gerente, quem conduz esses trabalhadores tem uma grande responsabilidade por como esse ambiente vai ser. Aí você fala a respeito de operador de caixa, né? A respeito de como é cobrado, na verdade, né? Vou fazer uma pergunta aqui. E aí a pergunta que eu vou fazer, na verdade, é pra Maíra. Já vou botar ela aqui já na berlinda já. Cobrar meta de operador de caixa, dependendo de como é cobrado, é assédio moral? Com certeza pode ser. A depender da forma como é falado, como é colocado. A gente fala muito hoje, Ricardo, na questão de se as metas são possíveis de se atingir, se as metas são claras ou não são. Quando não há uma clareza, quando não há uma possibilidade de se alcançar aquela meta, então, obviamente, ela já é uma meta que traz uma abusividade, uma possibilidade de um assédio moral, de um dano moral, que é a frustração desse colaborador, né, de ele não conseguir fazer aquilo que foi passado para ele, não conseguir cumprir aquela ordem, aquela orientação. Então, tudo que gera um pouco essa frustração, essa pressão excessiva, sem clareza, vai dar essa possibilidade dos danos morais. Por isso que trouxe, né, por isso que houve a NR1, por isso que veio essa legislação, que na verdade não é nenhuma novidade. Na NR17 a gente já conversava, né, sobre a questão da ergonomia, que trazia um pouco dessas questões. Porque eu acredito também que a questão psicológica é a questão da ergonomia também. Do mesmo jeito que eu me preocupo se essa cadeira, se esse ambiente tá legal para que eu esteja posicionada, eu vou me preocupar também com a questão da convivência dentro do ambiente de trabalho. Mas isso não era tão visto. Então, veio essa modificação para nos acender o alerta dessas questões psicológicas, porque houve um grande aumento de afastamentos. Na Justiça do Trabalho houve muitas demandas também sobre esse assunto, né, sobre doença mental dentro do trabalho, em consequência dessas pressões exacerbadas, né? Mas vamos lá, você acha que isso não é frescura, não? Calma. Calma, respira. Socorro. Porque assim, ó, na época dos meus... que eu trabalhei no supermercado, gente. E o tempo mudou. É verdade. Né? Os tempos são outros, de qualquer forma, né? Assim como era na época do meu avô, foi diferente na época do meu pai, que vai ser diferente na minha época, dos meus filhos, etc. Mas vamos lá. Você acha que antigamente as pessoas eram menos frágeis do que hoje? Porque hoje tudo é, né? Tudo é um problema. Por favor, gente, eu não estou ridicularizando nem tampouco banalizando, mas tudo hoje é burnout, tudo hoje é... Fala uma outra aí que tem a pessoa, esgotamento, né? Exatamente, depressão, ansiedade, autismo, né? E aí, na sua visão, você acha que, tipo assim, essas leis têm base científica, né? Tem base de ciência, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, a NR17, tem ciência envolvida, porque você está trabalhando ali com o corpo humano, a ergonomia, a estrutura da pessoa e tal. E aí você trouxe também a NR1, que é a questão que você falou, que faz total sentido, a questão da mente, né? Exatamente. Porque ela pode também criar, o colaborador que ele é pressionado, ele pode criar doenças psicossomáticas, né? Exatamente. Eu vi uma matéria interessante você falar sobre isso, porque houve grandes estudos para que fosse formatada a NR1 da forma como ela é, né? E a gente precisa estipular uma diferença. Por exemplo, existe a questão da doença mental adquirida no trabalho. Sim. E da doença mental que você traz aquela questão por problemas externos ao trabalho. E aí há uma grande discussão sobre isso, se é mimimi ou não, e como que a empresa vai diferenciar, porque às vezes o colaborador pode usar isso com uma má-fé. Né, dizer que aquela enfermidade é do trabalho, mas não é, e às vezes aparecer com um laudo que não tem nada a ver. Então vamos dar um exemplo prático aqui, né? Suponhamos que a Joana, ela tá trabalhando normalmente no seu supermercado, ali no caixa, e ela perdeu o filho, a família dela não vai bem, ela teve um problema de relacionamento, depois teve um problema que perdeu os pais, muitas coisas aconteceram na vida pessoal dela, e ela começa a ter um baixo desempenho, começa a dar troco errado, você começa a observar que ela falta mais do que não faltava antes, e chega o gerente para conversar com essa colaboradora, e ela expõe isso e fala que está com uma questão psicológica, com esses problemas e tudo mais. Tudo isso precisa ser acompanhado, e que esse gerente tome muito cuidado com essa situação, porque isso não tem relação com o trabalho. Mas a depender de como isso for conduzido, o empregado muitas vezes pode trazer isso como algo desenvolvido no trabalho. Então, essa recepção dessas informações precisa ser adequada também.
Agora, suponhamos ao contrário, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender quando é risco psicossocial e quando não é. O risco psicossocial, ele não tem nada a ver com essa história que eu contei. O risco psicossocial é aquele que quando a Joana tá bem, tá trabalhando normal, e por conta de metas que você falou, por exemplo, que a gente iniciou falando, ou por conta de pressão no ambiente de trabalho, assédio moral, ela começa a ser improdutiva ou não desenvolver mais no trabalho, ou começa a faltar porque a autoestima dela no trabalho está baixa. Mas isso não significa que é algo pessoal. Então, vai ser necessário a partir de agora a gente saber fazer essa separação, e a empresa vai ter que fazer esse acompanhamento. Então, há um risco maior de o mimimi realmente ser verdadeiro, porque vai ser complicado para a empresa gerenciar isso. Então, a minha opinião tem sim o mimimi, eu acredito que hoje está mais difícil, né? Porque as pessoas têm misturado a relação trabalho com a vida pessoal. A gente tem muito acesso à informação, e esse acesso exacerbado à informação, hoje tem muito advogado que produz conteúdo, eu sou uma delas que produz, então as pessoas têm mais acesso à informação, o empregado está mais munido de informação, e ele pode utilizar isso para o bem, quanto para o mal, assim como o lado contrário também. Então, as pessoas estão mais informadas e, em muitos casos, agindo mais de má fé. Eu acredito que a informação é libertadora, mas quando ela não é bem utilizada, ela também pode ser um mal. E é o que a gente tem visto acontecer. E aí entra o ponto. Você trouxe aí a questão da Joana, que ela passou por vários problemas familiares, tal, relacionamento e tal, tudo mais. Mas tem a Joana também que tá com o emocional delas em dias e tal, é uma boa funcionária e tal. O gerente ou o dono dá bronca na Joana, ou em qualquer funcionário, na frente de clientes, ou até mesmo dos colegas, pode gerar processo trabalhista? Com certeza pode. Com certeza pode. Mas aí o que acontece? O que vai fazer essa bronca virar um processo trabalhista? Porque às vezes a gente fala algo que a gente fala sem, vamos dizer assim, sem pretensão de machucar, ou talvez até de uma forma orientativa. Às vezes a pessoa fala algo, tipo assim, normal, que pra você, que pode ser uma pessoa mais delicada, não tratou como aquilo normal. E aí foi pro banheiro chorar. E aí? Perfeito. Bom, depende da forma e do que foi falado. Isso vai ser analisado pelo juiz do trabalho, a depender da situação e do contexto. Por isso que tem que tomar muito cuidado e preparar muito bem a gerência e os gestores. Porque não é só a interpretação do colaborador que conta. Que às vezes tem pessoas que são hipersensíveis. Às vezes você está orientando e falando e a pessoa vai sair chorando e vai pro banheiro chorar. Isso por si só não vai gerar um processo trabalhista. Mas se houver dentro desta fala desse gestor, desse gerente, uma humilhação, um tom de voz extremamente alto e agressivo, isso pode sim gerar um dano moral, um processo trabalhista. A forma tem que ser muito sutil. E é uma linha tênue. Né? Mas aí entra o ponto. Como é que a pessoa vai poder levar essa prova pro juiz, se ela não tiver ninguém ali? Exatamente. Se tiver só ela, vai ser muito mais difícil de comprovar dentro da Justiça do Trabalho. Mas ela pode ter testemunha, um outro funcionário que já não vai também muito com a cara desse gestor pode testemunhar. Então, às vezes as pessoas acham assim, né? Tem gestor que pensa, eu vou só proibir o uso de celular, vou proibir aqui o uso de celular, ninguém vai conseguir me filmar, ninguém vai conseguir me gravar, e eu vou fazer e falar o que eu quero dentro do ambiente de trabalho. Mas não pode esquecer que a prova testemunhal também é muito forte dentro da Justiça do Trabalho. A questão da oralidade prevalece e a primazia da realidade que a gente fala, o que aconteceu de fato para o juiz do trabalho é muito importante. Então, se eu tenho uma boa testemunha que fala com clareza as palavras que você falou, né, um outro funcionário que vá testemunhar, isso pode ser levado em consideração para o juiz, sim. Mas aí o funcionário que vai testemunhar, ele já tá também já por aqui. Né? Ele já tá por aí, exatamente. Porque ele já tá também querendo realmente, porque... Um ambiente extremamente tóxico, né? Se for assim, sim. Tem uma técnica que a gente usa muito, que se chama técnica sanduíche. Você que vai conversar com qualquer... Não sei se eu falo dessa técnica já. Já. Ela é perfeita. Dá pra utilizar, não dá? Com certeza. Só pra salientar, pra você entender o que é. A técnica sanduíche, ela é exatamente o quê? O colaborador, ele tá tendo algumas dificuldades em entregar alguma coisa, em deixar algo no tempo certo, enfim, performar bem. O que você faz? Não tá conforme a empresa, o que você faz? Você chama. Eu gosto muito de fazer de que forma, Maíra? Chamar em outro local, fora da empresa. Perfeito. Por quê? Porque dentro da empresa, você ainda tá naquela bolha, aquele ambiente, sabe? Você chama pra uma lanchonete, toma um suco, desarma o cara, pergunta se ele tá bem, pergunta se a mulher tá bem, faz isso. E aí você vai vir com a técnica sanduíche. Como é que funciona? Você pega um pão, pega queijo, presunto, brincadeira. Ele vai gostar também. Né? Dependendo, né? O que você faz? A técnica sanduíche é assim, ó. Você vai chamar a pessoa pra conversar, e naquele momento da conversa, você não vai chegar espancando. Você chega já conversando, mas de maneira positiva, ou seja, parabenizando a pessoa. Olha, Maíra, você é uma pessoa incrível, a empresa gosta muito de você, eu vejo que você é uma pessoa que tem potencial aqui dentro, a gente tá muito feliz com o seu trabalho, aí a gente agora vem com o mais, que a gente tá preparando o sanduíche, então quando a gente faz a caminha, né, aí agora a gente vem com a carne, né, porém,
a gente tá tendo algumas dificuldades com você, no sentido disso aqui, você tá chegando um pouco atrasada. Tô vendo já que tem alguns colegas que estão conversando porque você tá chegando atrasada e as outras pessoas às vezes não chegam no horário, tá achando isso injustiça. E aí você vem e reforça, né, querendo a melhoria e pede a pessoa para se comprometer. O que a gente pode fazer junto pra gente resolver isso? Aí a pessoa vai desarmar, vai falar, você deixa ela falar, né? Que é importante também. Perfeito. Porque só você falar, eu acho que fica injusto, né? E aí, depois disso, você fala, se caso tiver alguma coisa ali que você pode criar uma situação para resolver o problema já, de imediato, beleza. Assim fica bom? Posso contar junto isso com você? Posso contar com você isso aqui? A pessoa vai dar sim, ela nunca vai falar não. Se ela falou sim, ela tá se comprometendo, né? Então aí você já pega já um compromisso da pessoa. Beleza. Aí agora você vem com a outra parte, né, do sanduíche, o pão pra fechar, agradece a pessoa, reforça de novo as qualidades dela e acabou. Perfeito. Uma vez tinha um funcionário nosso, na época eu tinha até sociedade com o Stefano. Stefano, meu irmão, um abraço, tamo junto. E ele tinha calçado sapato, mas o sapato dele tava rasgado e tava fedendo. E aí? Porque você também falar isso pra um funcionário pode criar também uma situação, ou talvez bafo, mau cheiro, né? Exatamente. Porque eu trabalhava no mercado e quando chegava o colega, ele falava, cheiroso chegou. Começa a virar piada. Já começa a virar piada, né? Cheiroso chegou, então você já sabe porque é cheiroso, né? E aí esse nosso colaborador, ele tava com o sapato já desgastado, fedendo, né? E já tava gerando um clima ruim na sala. Porque ele sentava pra trabalhar e a partir dali o cheiro subia, o odor, né? E aí? Como é que você dá um feedback pra uma pessoa dessa? E você, dono do supermercado, como é que você daria esse feedback pro seu colaborador? Oi, seu sapato tá fedendo. Você não sabe o que tá passando na vida do cara, você tá passando por um problema financeiro. Aí o que o Stefano falou? Falou assim, Ricardo, chama o fulano lá pra conversar. Fiz exatamente isso. Técnica sanduíche resolve muitas coisas. Verdade. Chamei fora do ambiente de trabalho, justamente por causa disso. A gente foi tomar um açaí até aqui perto, e a gente começou a conversar. Aí primeiro, você quer desarmar qualquer pessoa? Não converse sobre a pessoa. Fale sobre qualquer outra coisa, pergunta se ela tá bem. Vai trazendo coisas assim bem aleatórias. Aí no momento que a pessoa desarmou, aí agora você vai e traz. Aí eu falei, fulano, tá acontecendo isso. O pessoal tem questionado, um cheiro muito forte. E a gente tem notado que parece que vem do seu, parece, não tô falando que vem. Parece que vem do seu sapato. Eu tô vendo aqui também que tá um pouco desgastado. É isso mesmo? Porque eu também tenho que perguntar pra pessoa. É verdade. Porque assim, Às vezes a pessoa se sente confortável daquele jeito, né? Também. Acontece. Mas assim, uma coisa que você trouxe no início que é fantástico, você falou assim, o empresário é visto como vilão, né? E necessariamente não. Não é. O empresário, ele é seu melhor amigo, cara. Pensa comigo, ele foi o cara que te abriu as portas pra você trabalhar na empresa dele. Ele te deu confiança pra você trabalhar dentro de algum setor dele. Então, qual é a outra pessoa que faria isso? Esse negócio de demonizar o empreendedor, isso aí é uma loucura. Eu acho muito errado isso, sabe? Porque se a gente for olhar a mão de obra, né, a máquina que gera hoje é devido aos empregos que são gerados, né? E aí a gente foi e conversou com ele. Aí ele foi relator, realmente, eu preciso comprar um sapato e tudo mais e tal. Beleza. Só peguei aquela informação. Aí eu cheguei pro meu antigo sócio, o Stefano, a gente conversou e tal. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um sapato pra ele. E ele não sabia, a gente não tinha falado, nem nada. Aí nós fomos em uma loja de sapato, compramos um sapato pra ele, esperamos o final do expediente, pedimos ele pra esperar. Todo mundo saiu fora, não tinha mais ninguém, só tava eu e ele. Aí a gente foi aqui falando, sapato. Ricardo, obrigado, tal, tudo mais. Só que aí, por exemplo, uma pessoa poderia se sentir ofendida também. Né? Exatamente. Poderia gerar também um constrangimento. Aí agora vai do consenso do juiz, né? Exato. Se fosse pra... Exatamente. Mas na sua história a gente consegue ver o quê? Você teve um cuidado com a forma, o que já faz com que a empresa esteja protegida, porque a forma importa também, né? Então não foi feito de uma forma, por exemplo, assim, às vezes a pessoa faz algo bom, mas ela quer ser vista, então vou fazer na frente de todo mundo, vou entregar na frente de todo mundo, e isso que gera o constrangimento, né? Então esse cuidado do preventivo, de como vocês fizeram, acredito que foi o mais importante. E isso que conta no momento de você tomar uma decisão de fazer essas broncas. Outra coisa que é muito interessante também, além do que você disse, é você focar no problema e na questão operacional. Às vezes eu vejo que muito gestor, muito líder, ele foca na pessoa. Então, você não entrega, você não fez porque o fulano é melhor que você, o fulano faz mais rápido que você. E quando você vai dar um feedback, o ideal é você focar no processo, no operacional, no que é para ser feito. Né? O porquê que ele fez errado, ele descumpriu alguma regra, por exemplo, a entrega, a forma de fechar o caixa, existe um procedimento para fechar o caixa? Ele não fechou errado porque ele é burro ou porque ela é burra, às vezes é porque não sabe o procedimento. Só que às vezes o feedback é mais pessoal do que sobre a forma do trabalho. Então um cuidado também importante para que o empresário tome é a forma como é dita na questão, é mais operacional ou é pessoal?
o elogio ou a crítica, né? Então, esse cuidado eu vejo que muita gente não toma. Foca como se a ineficiência fosse inerente à pessoa. A autoestima do trabalhador, ela é violada. Mas não se foca nos procedimentos, ou muitas vezes nem se constrói procedimentos. É isso que eu ia falar agora, que na maioria dos casos acontece muito disso. Principalmente quando a gente fala de varejo alimentar, supermercado. Sabe como é que contrata hoje? Você sabe como é que o pessoal contrata hoje? Fala. É assim, ó. Você precisa de alguém pra trabalhar, você contrata uma empresa, né, de recrutamento e seleção. Não, você faz assim, ó. Você cheira o sovaco, olha os dentes e bota pra dentro. Porque você precisa de gente pra trabalhar. Então você tá numa constante ali pra poder resolver logo aquele problema e mão de obra. A cada dia que passa por mais que né, tenha, dizendo aí que tá falando aí que o índice de desemprego tá baixo e tudo mais, mas tá difícil de achar mão de obra, né? E aí entra o ponto que você falou, o processo. Porque às vezes a empresa ela não tem nenhum processo. Como é que você vai cobrar uma pessoa se você não dá nem condição de trabalho pra ela, né? Exatamente. E aí vem a pergunta, por exemplo, vamos pegar aqui no varejo de autosserviço, fila tá cheia, o açougue tá cheio, ou qualquer outro setor, o gerente ou o dono pressiona o funcionário ali. Isso pode gerar um risco mental, problema mental, e a pessoa ser, no caso, punida, o dono? Com certeza pode. Muitas pessoas acham que o processo judicial, ele é só contra a empresa, né? Então, por isso que a gente vê muitas vezes muito gestor escondido, fazendo coisas absurdas contra os empregados e achando que não vai ter nenhuma responsabilização, né? No final das contas, é o CNPJ, é a razão social que vai responder. Mas não é bem assim, né? Principalmente com a NR1, e hoje a gente tem as questões criminais também, né? De você ofender uma pessoa e você gerar um dano à honra dessa pessoa. Então, esse gerente, esse gestor, ele pode responder pessoalmente pela agressão que ele gerou a esse trabalhador. Então, se eu ofendi a honra do Ricardo diretamente, eu posso ser responsabilizada até mesmo criminalmente. Como também a gente tem casos recentes na Justiça do Trabalho de a própria empresa, por exemplo, o próprio supermercado, no caso, a gente tem esse caso específico que eu estou citando para vocês foi um banco, então o próprio banco ele conseguiu mover uma ação regressiva para pedir de volta o dinheiro da indenização que ele teve que pagar para o trabalhador. Caramba. Então, a responsabilidade ela é imediata, obviamente, do empregador, da empresa. Mas, a depender da seriedade dessa ofensa que esse gerente, esse gestor fez, se foi muito pessoal, gerou uma questão até mesmo criminal, de honra, de calúnia, de difamação, essa empresa pode cobrar também, fazer uma ação regressiva contra esse gerente, contra esse gestor, e até mesmo gerar justa causa, né? Então, além de perder o emprego, você pode ainda sofrer um processo criminal e ter que ressarcir a empresa. Isso é possível. É possível, mas cada caso é um caso. A gente tem que analisar o contexto geral. Mas não é achando que você vai falar qualquer coisa e agir, tô resguardado aqui, porque aqui no final das contas quem vai responder é só a empresa, não é? Mas aí entra o ponto. As duas partes respondem, né? As duas partes respondem. O CPF e o CNPJ, né? Exatamente. No caso, tipo assim, o titular da empresa. Perfeito. E o gerente ou o gestor ali como pessoa física. Se caso o funcionário der crise de burnout. Perfeito. Dentro do ambiente de trabalho? Quem responde aí? A empresa, primeiramente. Mas aí a empresa pode e deve investigar a causa do como chegou nisso. Esse burnout está ligado diretamente... Aqui a gente está falando de uma lesão à honra, por exemplo, de casos de assédio. Então, se há o desenvolvimento do burnout por um assédio de um gerente, que é muito forte, são palavras muito ofensivas, e essa enfermidade ela foi gerada nesse ambiente de trabalho, e há provas disso, então quem vai responder primeiro, através de uma ação trabalhista, que essa empregada, por exemplo, vai mover, é a empresa no contexto geral, é o CNPJ principal onde ela está registrada, o dono daquele supermercado, por exemplo. Mas o próprio supermercado pode apontar a responsabilidade para esse gerente se identificar. Né, assim como a empregada também. Então, dentro de um processo trabalhista, ambos ali vão ser chamados e responsabilizados. Eu vou fazer uma pergunta um pouco meio fora da caixa, assim, mas não sei se faz sentido, né? Por exemplo, nós somos sócios. Perfeito. E aí nós temos uma empresa e tal. Eu posso, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma crise de burnout. Por sua culpa. Eu posso te processar? Na área trabalhista? Hã? Não, né? Porque não, eu tô fazendo uma pergunta bem idiota, justamente por causa disso. Mas eu poderia te processar fora disso? Poderia, se há uma lesão à honra. Aí a gente tem que falar da questão da diferenciação de esferas. Porque às vezes a pessoa tá dentro de um ambiente de trabalho, ela só acha que o único processo possível é o trabalhista. Mas não, as esferas no direito, elas são independentes. Então a gente tem a esfera civil, a administrativa, a criminal e a trabalhista. Eu posso mover, inclusive, 3 ações contra a empresa nessas esferas. Então, por exemplo, um caso de dano moral, um caso de burnout, ele pode gerar uma ação civil de reparação, a depender se eu tive muitos gastos, se isso me trouxe algum problema civil. Eu posso mover um processo criminal, na questão da lesão à honra, calúnia, difamação, por exemplo, e eu posso mover o processo trabalhista. Tudo isso vai correr independente.
né? E cada juiz vai decidir uma coisa. Pode ser que eu tenha uma condenação no trabalhista, mas não tenha no cível. Pode ser que eu tenha uma condenação no criminal e não tenha no trabalhista, porque as esferas do direito são independentes. Então, esse é o primeiro ponto. O empregado, ele pode processar tanto a empresa, na questão trabalhista, e ela pode ir lá e fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, no criminal, só contra o gerente. E esse gerente, ele vai lá sozinho responder esse boletim de ocorrência. Ele vai ser, a delegacia vai chamar, ele vai prestar os seus esclarecimentos. Então, não adianta muitas vezes o gerente se esconder por trás da questão do CNPJ. Ele pode ser responsabilizado sozinho na esfera criminal também. Então, na questão de sociedade, aí a gente entra já numa esfera mais empresarial da questão civil. Então, mas aí entraria de qualquer forma. É criminal, mas entraria de qualquer forma. Você poderia me processar, mas criminalmente, se eu lesionei a sua honra, a sua imagem, se eu gerei um dano a você, no civil e no criminal, como sócios, né? E aquela velha frase assim, se não aguenta, sai. Você pode gerar essa é clássica, né? Você não tá aguentando, você é fraquinho. Você pede pra sair, igual aquele do pede pra sair. Inclusive, pessoal, é o meu, acho que é o 12º livro que eu escrevi, tá perto já de sair, que chama esse nome, pede pra sair. Se não aguenta, pede pra sair. Porque no varejo é assim, né? Hoje o pessoal tá muito difícil. Mas uma frase dessa. Com certeza pode. Tudo que gera uma pressão para o trabalhador fazer algo que é extremamente assim, agressivo ou excessivo, pode gerar uma responsabilidade de um dano moral. Então, é uma frase clássica aí que a gente vê muita gente falar e que traz essa pressão de uma falta de estabilidade dentro do ambiente de trabalho. Então, sim, pode gerar os danos morais. A empresa, ela tem que ter um canal para poder o funcionário poder conversar, e se ela não, por exemplo, tipo como se fosse uma ouvidoria, né? Perfeito. Mas e se ela não for, tipo, só for mercadinho, e aí? Pequenininho, né? Mas você responde já a primeira pergunta e depois você responde a segunda. Perfeito. O ideal é que a NR1 recomenda, inclusive, que se tenha essa questão. Então, o ideal sempre é que a empresa tenha um canal anônimo, uma ouvidoria, um canal de denúncias, que a gente fala, para que o funcionário possa colocar suas sugestões ou os acontecimentos ali que fogem da normalidade dentro desse canal e ele seja tratado com seriedade. O ideal é isso, que haja esse canal de denúncias. Mas se a empresa é muito pequena, isso não é obrigatório, né? Não é necessariamente necessário que ela tenha, de fato, esse canal, mas é bom você alimentar uma comunicação com o funcionário de uma forma adequada. Então, pode ter, é recomendado, até mesmo um mercadinho pequeno seria interessante ter, de uma forma anônima, que o funcionário pudesse chegar ali e deixar essas informações, mas aí também não tem como ser anônimo, né? Porque só tem dois. Um dos dois foi, né? Mas uma forma de comunicação seria interessante. Não precisa necessariamente ser um canal de denúncias. É que as pessoas, elas mistificam muito a questão do canal de denúncias, né? Coloca o canal de denúncias como algo muito difícil de se fazer, burocrático, precisa ter um sistema que a pessoa vai clicar. Não, o canal de denúncias, ele é simples, mas ele tem que ser tratado com seriedade. Mas o pequenininho não é obrigatório que tenha. O que vai prevalecer é essa questão da comunicação adequada. Inclusive o MEI, a empresa de pequeno porte, não é obrigada a seguir necessariamente a NR1, né? Não é obrigada a se adequar. Tem regime para seguir a NR1? Tem. Então, legal. O MEI, que tem apenas um funcionário, não é obrigado. Quais seriam os regimes a partir do... A partir das empresas maiores, né? Então, ME, Simples. Isso. Que legal. Eu não sabia disso. Então, o MEI, principalmente... porque MEI é um só, né? Exatamente. É uma empresa, praticamente, né? Então... Por isso que as empresas que têm só um funcionário, dois, a gente não vai falar de um canal de denúncias, de algo muito burocrático, que vai, na verdade, só engessar o processo e também não vai fazer sentido, né? Porque só tem aquele funcionário ou dois e todo mundo vai saber que a denúncia veio dele. Mas como é que a empresa ela poderia antever isso? Por exemplo, vamos lá, eu sou o Ricardo, tenho um mercado, 10 funcionários e tudo mais. Não só um mercado tipo um atacadão, perfeito, um açaí e tal. Mas eu tenho 10 funcionários. Eu teria que ter algum tipo de... Não seria conselho? Alguma coisa assim que pudesse me orientar a isso. Perfeito. Como é que eu faria? Eu teria que ter uma assessoria jurídica, necessariamente? Eu não quero ter uma assessoria jurídica, ou eu sou obrigado a ter uma assessoria jurídica. Ou quais seriam as boas práticas que eu deveria tomar na minha empresa para evitar esse tipo de problema? Perfeito. Eu acredito que instituir, não puxando sardinha pro meu lado... já a hora do jabá, já começou a hora do jabá aqui, vai. Mas instituir um canal de denúncia sem um advogado, sem uma orientação, sem alguém que vai te ajudar, com certeza vai ser muito mais complicado e vai dar mais ruim do que bom. Uhum. Então você precisa ter uma orientação jurídica adequada, porque se chega uma denúncia muito séria, você precisa saber como tratar essa denúncia. Então, não vai poder... eu vou instituir um canal de denúncia porque eu acho bonito. Se fala muito hoje, né, de compliance. Eu quero usar um compliance. Os nomes tudo é difícil. Exato, mas que se não for bem feito, na verdade, vai só prejudicar. Então, o ideal é você ter uma assessoria jurídica, ter uma consultoria para te ajudar a implementar esse canal de denúncias, para que você possa fazer de uma forma adequada e tratar corretamente também essas denúncias. Então, por exemplo, chegou uma denúncia de assédio, precisa haver uma investigação interna sobre esse assunto, né? Se realmente aquele gerente ou aquela pessoa, aquele outro funcionário está cometendo assédio. Porque a gente também precisa falar que o assédio ele não é só de gerente, né, de alto cargo para o cargo do subordinado. Às vezes, entre funcionários acontece, funcionários do mesmo escalão. E aí pode dar também? Também. Tipo assim, nós somos funcionários da empresa,
E aí eu e você, a gente teve treta. Pode. Aí quem responde? A empresa? A empresa Você responde? O risco empresarial, né? O risco do empreendimento é sempre do empregador. Então, independente do que tá... É loucura, né? Mas independente de o que aconteceu, o juiz do trabalho vai dizer assim, olha, empregador, você tem o dever de fiscalizar. Se você não fiscalizou, o problema é seu. Então, toma aqui esse problema para você. Não foi você que criou, mas você tolerou. Então, a tolerância, por exemplo, do assédio entre funcionários também é um risco para o empregador. Quem vai responder é ele. Ele é o dono do negócio, o risco do empreendimento é dele. Ele pode punir aquele funcionário, mandar por justa causa, mas ele também vai ter que indenizar o outro. Uhum. Então, então vamos lá, uma situação. Eu tive crise de burnout por causa de você, que é minha colega. Perfeito. Quem responde é a empresa? Quem responde é a empresa. Então, a ação vai ser movida contra a empresa. Por isso que fiscalizar é algo que eu sempre falo também, é mais barato. A prevenção é mais barata. Mas se eu... É tipo assim, eu não tô falando que tá errado, tá? Mas o que eu quero dizer é tipo, você que é dono de mercado, você que tem mais 5, 6, 7 funcionários, 10 funcionários, pra você, fiscalizar esse negócio é muito difícil. É verdade. E tipo assim, por favor, não tô desmerecendo o seu trabalho, tá, Maíra? Doutora. Por mais que você tenha uma assessoria jurídica, que fala trabalhista? Perfeito. Jurídica, nem jurídica, nem. Por mais que você tenha uma assessoria, por favor, não tô desmerecendo, tá? Mas eles não vão fiscalizar, eles vão te orientar, que já vale demais. Muito, 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 muito. Porque, né, vai antever o problema. Entre cortar o fio preto e o vermelho. Mas eu digo pro dono, em que sentido? Ele tá focado em pagar o boleto. Ele tá focado em comprar. Porque o pequeno, uma coisa é uma empresa grande, igual você falou, que tem um conselho, existem normas de compliance, não sei o que, aquele negócio todo. Mas quando a gente fala de uma empresa pequena, ele fiscaliza isso. Eu acho que só existe uma forma dele fiscalizar isso. Criando uma cultura que acolhe o funcionário. Eu acho que é uma das únicas formas, se ele é pequeno, tá? Por exemplo, eu vim de uma empresa que, tipo, cara, empresa de 30 anos, 20 funcionários, nunca teve uma ação trabalhista. Perfeito. Teve ação até de cliente contra a empresa, da prestação de serviço. Mas de funcionário contra o dono, nunca. Por quê? Porque ele criou uma cultura de acolhimento, o dono. O dono criou uma cultura de acolhimento. Então, todo funcionário que... E, por favor, tá? Empresa não tem família. Esse negócio, nós somos uma família. Mentira. Porque esse negócio, né? Exato. Enquanto você estiver sendo útil ali, show de bola. Porque é a lei, é o dar e receber. Né? Eu te dou um salário, você me dá seu tempo e em troca você faz alguma coisa pra mim. Pode existir a consideração, que já muda, né? Eu te considero, mas a pessoa ela não vai ficar passando a mão na sua cabeça o tempo todo. Então esse negócio de família, nós somos mais que uma família. Família, tudo cobra quando vai ver assim, né? Mas não é o caso aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando se tem uma cultura forte, vai acontecer duas coisas. Entra até a mão de obra ali, que eu tô querendo dizer. Ou o funcionário ele fica, ou ele mesmo pede pra sair. Perfeito. Porque se a cultura é muito boa, e o que é... Gente, cultura é a coisa mais simples do mundo. É a forma como você quer que funcionem as coisas. Por exemplo, na sua casa, eu vou visitar a sua casa, vou visitar a casa da Maíra. Na casa da Maíra tem o hábito de colocar a sandália do lado de fora, quando entra. Isso é cultura. É a cultura da casa dela. Se eu entrar com a sandália, ela vai pedir pra eu colocar a sandália do lado de fora. Cultura é isso. Então, a cultura de qualquer loja, de qualquer supermercado, de qualquer negócio, é exatamente aquilo que você aceita e o que você não aceita. Só que aí entra o ponto, né? Eu lembro de uma vez, em um supermercado que eu trabalhei, eu não me lembro a respeito do que foi que aconteceu, mas não foi nada demais, assim. O filho do dono gritou comigo. Tipo, meio que pra se engrandecer, porque tinha uma pessoa de fora. Gritou comigo. E eu murchei. Eu fui e reportei a quem? Ao dono. O dono foi e falou com o filho. Nessa época nem... Não tem. Essa lei é muito antiga? Da NR1? Não é não, antiga, né? não. Tem quanto tempo ela, mais ou menos? Que veio essa questão agora dos riscos psicossociais, 2024. Bota aí 10 anos atrás aí. Não se falava em risco psicológico. Não existia esse negócio de... se existia esse negócio de burnout, era pouco falado. Porque não tinha esse negócio. Então era raiz mesmo. Exatamente. Você ia pro chão de loja lá e ia se lascar todinho lá e acabou. Não tinha esse negócio de passar a mão na cabeça, não. Mas tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Assim diz a frase. E aí ele foi e conversou com o filho, explicando que estava errado. Por quê? Isso é consciência. Porque, querendo ou não, aquilo ali, se eu fosse uma pessoa que usasse de má fé, iria reverberar em quem? Nele. Exatamente. Na empresa, nele. Então, assim, ele teve essa cautela, né? E na época eu fiquei muito chateado, fiquei putaço. Porque eu achei injusto, ele foi reclamar comigo aqui sem necessidade, mas é exatamente isso, trazendo o ponto. Acho que o dono ele só consegue trazer essa visão a partir do momento em que ele tem uma cultura sólida.
Perfeito. Então, lógico, se você for uma empresa que tem mais de 100 colaboradores, aí eu acho que já tem que realmente ter, né? Quer dizer, você teria que ter, no mínimo, aí uma assessoria jurídica, Exatamente. né? Eu ouso discordar de você. Vai discordar ou concordar? Eu ouso discordar, porque eu entendo que mesmo o pequeno... Eu não tô querendo fazer que o povo não gaste dinheiro, não. Invista, na verdade. Exatamente. A assessoria jurídica é um investimento. Mas eu entendo que mesmo o pequeno, existem decisões muito específicas que eu vejo isso nos meus clientes, né? Eu consigo enxergar a preciosidade da assessoria jurídica, principalmente para o pequeno. Uhum. Porque há muita falta de informação, ou informação errada para esse pequeno empresário que começou agora, que está gerenciando o seu negócio agora. Então, a assessoria jurídica, ela traz essa preciosidade de você ter informações que você não conseguiria fazer sozinho. E são decisões, às vezes, muito pequenas e bobas, que se fossem tomadas da forma certa, não chegariam ao extremo. Então, a assessoria é para só grandes empresas ou só para empresas acima de 10 funcionários? Não, eu entendo que não. Porque o que você falou é 100% válido. A cultura, e a gente começou falando sobre isso, a cultura, ela é feita pelas pessoas. Então, o que é o ambiente de trabalho? São as pessoas que constroem aquele ambiente de trabalho e como ele vai ser. Isso é inegável. Mas você saber como conduzir esse ambiente e tomar algumas decisões estratégicas que muitas vezes são mais jurídicas do que pessoais é fundamental. Porque uma decisão errada e simples, às vezes, de como tratar aquela situação, como fazer naquela situação, pode levar você a um processo trabalhista. E aí entra outra questão. Ela pode ir para falência, essa empresa? Com certeza pode. Com certeza pode. Se você toma, por exemplo, uma decisão errada numa justa causa. Peguei o funcionário roubando, né? Tenho uma filmagem, tenho tudo perfeitinho ali, que esse funcionário fez isso mesmo. Mas se eu faço isso de uma forma extremamente abusiva e inadequada, essa justa causa pode até ser revertida na Justiça do Trabalho. Então, se é um funcionário que tem muitos anos dentro de uma empresa e não é tomada a decisão de uma forma correta, e essa reversão acontece, são salários que vai ser pago, a indenização que vai ser paga. Então, são processos... Hoje, os processos trabalhistas com condenação é de, no mínimo, 120 mil, 200 mil reais. Sério? Seríssimo. Seríssimo. Para começo de conversa. Para começo de conversa. A petição inicial já chega nesse patamar, porque assusta muito o empregador. Olha, então eu retifico aqui, vamos retificar. Você tem mais de um funcionário, você precisa urgentemente de uma assessoria jurídica. Pois trabalhista, porque, pois cara... eu tenho um caso no escritório, assim, bem polêmico, né? Não vou citar nomes, obviamente, mas com questão de motoboy. Né? É uma empresa que sofreu muitos processos de motoboys, porque não fazia o registro adequado, não tinha sequer contrato, não tinha nada adequado com esses colaboradores. E essa empresa, ela teve 4 processos de motoboys que geraram condenações ali de 120 mil a 200 mil reais. Cada um. Caraca. Então, eles chegaram no escritório com essa condenação já. Né? E daí nós fomos administrando e trazendo a solução. Porém, teve que fechar uma loja. Uma loja fechou. Em menos de meses, assim, teve que fechar uma loja. Por questão do baque financeiro, né? Exatamente. Então, eles tinham 5, eles ficaram com 4 lojas. Por Caramba. conta desses processos. Porque são processos muito altos. E, mas aí tem muito empregador também que acha assim, mas eu parcelo. Quando chegar lá na frente, eu vou fazer uma proposta, eu vou parcelar e vou pagar do meu jeito. Não é bem assim. Quem determina é o juiz, né? Exatamente. Como diz ditado, em cabeça de juiz e bunda de neném. Pô, ninguém qualquer sabe, coisa vem. ninguém sabe que vem. Exatamente. Então, esse cuidado preventivo é muito importante, porque às vezes é uma decisão, assim, muito boba, parece boba e inocente, mas que você tomou de uma forma errada e isso traz consequências. Caramba. Então, eu entendo que a assessoria é para todos. Não, é para todos mesmo. Mas vamos lá, uma empresa, ela quer blindar disso, se blindar disso aí. Evitar esse tipo de problema. O que ela deve fazer? Passos básicos, assim. Porque isso também vai depender muito do tratar do dono com os funcionários, hein? Exatamente. Vai depender. Hoje, o que é obrigatório, né? A NR1 tá vindo, já é uma realidade, e a partir de março, começa a questão educativo-punitiva. Então, é onde os auditores fiscais do trabalho agora, o Ministério Público do Trabalho vai fiscalizar. Então, o primeiro passo das empresas que devem fazer isso, né, que não são MEIs ou não são EPPs, elas precisam fazer o PGR, adequar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Quem que vai fazer isso? É o técnico de segurança e saúde no trabalho, é a sua empresa aí de segurança e saúde no trabalho que vai fazer isso de uma forma adequada. Mas eu vejo também muito técnico de segurança, muita empresa vendendo modelos de PGR. Modelos prontos. Os templates, né? Olha, aqui eu já adequo para você em um dia, tá adequado o seu PGR. Não é bem assim que a coisa funciona. O risco psicossocial ele precisa ser medido e o funcionário precisa ter uma participação. Então, as empresas sérias, elas fazem um diagnóstico do ambiente de trabalho, há um formulário que é enviado aos funcionários, tem o preenchimento disso para identificar em cada setor da sua empresa qual é o risco psicossocial. Então, o risco, por exemplo, do operador de caixa não é o mesmo risco da padaria. Não é o mesmo risco do açougue. Sério.
Então, vai haver um questionário para que esse diagnóstico prévio, para que depois possa se firmar o que foi ali identificado, e aí sim ir para o PGR essa questão. Mas esses modelos prontos aí, igual você fala aqui, os técnicos de segurança do trabalho, né? Perfeito. Que eles trazem e tal. Por exemplo, se for de padaria, serve? Não. Não? Toda padaria é igual? Agora eu Não, te pergunto. Não, né? Tá muito esperta essa igual. doutora. Tá muito esperta. Faz sentido. Toda empresa é igual? Não, toda não empresa tem a mesma missão, visão, Não, valores, cada um tem a sua objetivos? cultura. Até porque cada uma tem a sua forma de tratar os funcionários. É. Então, não é para ser o PGR, o objetivo da norma regulamentadora, não é para ser para inglês ver que a gente fala, igual o compliance, que o pessoal gosta de falar que tem. Compliance. Não é para ser assim. É para ser, de fato, algo identificado, que o risco seja mitigado, até para você conhecer o seu ambiente de trabalho. Né? Deixa eu fazer uma pergunta fora de um pouquinho desse tema aqui, porque eu lembrei que eu tinha que fazer. Eu vou perguntar a você como advogada, né? Como você tem visto a questão da escala 5x2? Perfeito. Eu acredito que vai trazer muita dificuldade para o empresário, e eu também não acredito que a gente tenha maturidade para essa escala. Eu vejo que vai gerar uma grande dificuldade de gerenciamento e organização para as empresas. Eu acredito que não vinga, na minha opinião. Vamos lá, eu como um empreendedor e você também empreendedora, eu penso da seguinte forma, o empreendedor ele sempre dá um jeito. Também tem essa, verdade. O dono de negócio, o cara raiz mesmo, ele vai arrumar um jeito de resolver esse problema. Se ele tem lá uma empresa dele, e ele agora vai ter que criar, por exemplo, uma rotatividade maior de trabalho para poder caber todo mundo e ter que contratar mais gente, ele vai dar um jeito de resolver esse problema. E aí entra uma outra questão. Como eu vejo isso, né? Ela pode vingar? Sim. Vai vingar? Não sei. Eu acho que isso é uma questão muito que a gente vai entender nos próximos capítulos, né? Mas eu vejo de que forma. Assim como foi lá em 2020, na pandemia, eu vou falar pro YouTube também, né? Mas houve uma aceleração tecnológica de todas as formas, de tudo. Lógico, varejo é diferente. Não tem como você trabalhar home office no supermercado, né? Vai repor a seção de arroz de casa, não existe como, né? Só que acontece, existem formatos hoje que muitas empresas estão trabalhando de que forma? A reposição é uma reposição única. Então, no Brasil ainda não se tem estrutura, mas o que eu vejo é o seguinte, tudo está forçando-se a isso. Exemplo, self-checkout. Aqueles caixas autônomos, que você mesmo passa a sua compra e vai embora. Esse modelo existe há mais de 30 anos. Então já é algo muito antigo. No Brasil, veio, vamos dizer assim, consolidar, talvez de 2019, 2020 para cá, justamente por uma situação que a gente viu que foi a pandemia, né? Então, o que acontece? O empresário ele vai dar um jeito, mas eu vejo também da seguinte forma, a tecnologia ela vai acabar abraçando isso. Por quê? Hoje, tudo bem que não é tão acessível, mas daqui a pouco vai vir robô da China com um preço estupidamente barato, onde você vai vir uma empresa trabalhar incomodado, não se aluga esse robô aí, ele é um robô repositor. Tô alucinando, tá, pessoal? Mas tem uma ferramenta aqui que vai resolver o seu problema, não sei o quê. Então, tipo assim, as coisas tendem sempre a melhorar. Tudo está sempre indo para melhorar. Tem um ponto também que é o seguinte, que às vezes a gente até não imagina, né? Mas existe mais o bem do que o mal. É porque, na verdade, como ele sempre fica à mostra, né? As coisas ruins sempre à mostra, que é justamente para isso. Por exemplo, você vai assistir o jornal, é miséria do início ao fim. É um banquete de desgraça, só acontece coisa ruim, né? Perfeito. Mas por quê? Porque é justamente o sistema. O jornal ele foi feito para quê? Vender o quê? O jornal foi feito para vender tomada de decisão. Se o dólar tá alto, opa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para poder manter essa mercadoria. Se o arroz, se o óleo tá caro, não, eu que sou dono do supermercado, eu tenho que comprar mais, porque aí eu vou ter em estoque e uma hora vai faltar. Então, todo momento existe essa, é igual o Flávio Augusto fala, né, que a estabilidade não existe, né? Verdade. Então, essa, na minha visão, tá, Maíra? Por mais que haja essa questão aí da escala 5x2, que eu como empreendedor, porque assim, a gente vê o lado do empreendedor, mas a gente vê o lado do empresário, do Sim, colaborador, do empregado também. Porque a gente também já foi, você não, né? Você sempre foi empresário, mas tudo bem. Brincadeiras à parte. Mas assim, a gente sabe que, por exemplo, jornada de supermercado é muito puxada. É muito puxado. É muito cansativo, sim. Mas pensa pro dono. Pro dono é muito mais. Ah, mas ele é o dono, a fatia maior dele é? Você sabe o que é você vender 100 mil e ter 5%? É muito pouco. 100 mil de 5% vai dar o quê? 5 mil reais. O risco é maior. Tudo é maior. Exatamente. Claro, se ele tiver glória, a glória é dele. Né? Entre aspas, porque a mão de obra ajudou. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. No final, o empresário, ele sempre dá um jeito de resolver o problema. Né? Vai ainda dar muito pano pra manga isso, né? Porque já foi aprovado, né? Sim. E já tem pra entrar em vigor? Ainda não. Não, né? Mas já Falta ainda, né? Mas já foi aprovado, ou seja, já tá na reta final. Sim. Vai ser bom? Eu acho que não vai ser bom.
Pra Eu ambos. acredito que vai ser muito difícil essa adaptação. Vai ser muito longa e dolorida. Porque por mais que é o que a gente... Quem quer faz, vamos seguir essa frase, né? Quem quer faz não dá desculpa. Realiza e vai se adequar, é o que você falou. Mas a maioria dos empresários, a gente infelizmente vê que não é assim. Né? Tenta, na verdade, ainda manter, burlar, negociar com o funcionário ou fazer fora do que é realmente o estipulado. Até porque a gente tem hoje uma forma de trabalhar, por exemplo, em cidades pequenas. Vamos falar das cidades pequenas, da minha. Tem os dias certos que todo mundo já é acostumado, que abre naquele dia, que abre naquele fecha no horário de meio-dia, né? Exato. Então, isso envolve muita coisa, porque também a gente está falando de mudar, acredito eu, aí você dá sua opinião também, a gente vai ter que mudar o padrão de consumo de determinados lugares. Concordo. E de determinadas cidades. Então, isso que eu acho que é complexo para o empregador conseguir sustentar isso. Porque você mudar um comportamento da sociedade, ali, da cultura da cidade onde você está por conta de uma lei, o cliente não quer saber essa questão trabalhista. É até aqueles memes que a gente vê na internet, né? Quando eu chego, o lugar tá fechado, eu mudo minha opinião. Então, essa é a grande questão. Eu acredito que vai ser muito difícil, mas é o que você falou, é possível, claro que é possível. Mas vai ser muito difícil. Mas de qualquer forma também, para não causar medo, ela vai ser uma transição, né? Porque de cara ela já não vai ser reduzida, são 36, vai para quantas horas no final? Porque ela vai, por exemplo, primeiro ano, aí parece que vai ser 42 horas, isso, né? Isso. Aí segundo ano, aí até chegar em um determinado ponto que ela vai permanecer em 36 horas. Ou seja, daqui até lá, o empresário ele ainda vai trabalhar e se adequar para poder chegar nas 36 horas semanais, que seria isso, né? Perfeito. Só que o que acontece? De qualquer forma, é um peso, é igual a reforma tributária. Exatamente. Esse ano ela entrou em vigor, pode falar. Algo que eu já vi que, por exemplo, gerou muito impacto, e eu ainda sinto essa dor dos meus clientes, é a própria questão da mulher, do trabalho da mulher aos domingos. Aí que veio essa questão da obrigatoriedade, a mulher um domingo sim, um domingo não. Na minha região, as mulheres ali são muitas, então, principalmente no segmento de supermercados, meus clientes, restaurante, cozinha, essa parte de operador de caixa, a maioria são mulheres. E eles sofrem muito para fazer essa adequação de escala e têm sofrido muito. Então, essa mudança já trouxe um grande impacto também. Aí você imagina a da questão da jornada, né? Então, direto eu recebo ligação. O que eu posso fazer, doutora? O que eu faço com isso? Tal? Tenho muita mulher, não consigo adequar a escala. Mas vai também para essa questão que a gente iniciou falando do planejamento e da organização do funcionário, da vida do funcionário dentro da empresa. Né? Que muitos empresários não olham para isso, só vai fazendo. As nossas leis, o que está vindo de novidade, essas mudanças trabalhistas, vai fazer com que o empregador obrigatoriamente conheça o negócio dele. Até a reforma tributária. Sim. Você conhecer o seu negócio, o seu cliente, a sua empresa. Porque as coisas, deixa a vida me levar. Coisa do brasileiro, na verdade. Não vai dar mais certo. Coisa do brasileiro. Inclusive, você falando a respeito da questão aí das mulheres, ter o domingo sim, domingo não. Eu conheci um dono de mercado, eu não vou falar nem, não vou. Mas ele falou, na minha empresa eu não contrato mulher. Porque não tem TPM, não engravida, pega peso, e eu posso tratar do jeito que eu quiser. Aquele cara mais brutão de roça, sabe? Que prosperou no varejo. Sim. Esse jeito. Mas eu sou mulher, e eu ouvi isso de uma cliente mulher, falando pra mim que não contrataria mais mulher. Sério? Então, pra você ver como que é essa questão, né? É uma questão até estrutural, mas eu já ouvi de uma cliente mulher, ela mesma falando. Olha, isso é muito delicado. Mulheres odeiam mulheres. Eu chegar com você a cabeça agora, porque isso aqui é muito delicado, viu, Arthur? É delicado demais, viu? Agora foi polêmico. Porque, e tem casos também, por exemplo, pronto, eu tava fazendo uma apresentação de sistema agora. Foi essa semana. O cara contratou, efetivou, com um mês a mulher tava grávida. E aí? Complicadíssimo, né? Entendeu? Então, tipo assim... E não pode, né? Não pode você pedir exame de gravidez na admissão. Não pode se fazer perguntas relacionadas a isso, né? Por uma questão discriminatória no momento da admissão. Pode perguntar se tem filho? Pode perguntar se tem filho, até pela questão do salário família. Pode perguntar a idade? A idade dos filhos? Pode perguntar. Caramba. Mas você não pode usar isso como critério discriminatório. Você pode ter as informações ali do empregado, mas não pode... Mas não pode perguntar, você tá grávida? Isso não. Faz um exame de gravidez ali. Isso não. Não pode. Pra admissão, não. No momento ali, depois do controle durante o trabalho e na demissão, inclusive é obrigatório, eu recomendo que faça o beta-HCG na demissão. Na demissão, né? Pra saber. Olha a sacada que ela passou aí agora, pessoal. Ouve aí, fala de novo aí. No momento da demissão, a sua empregada mulher sempre peça o exame de gravidez, porque a mulher grávida tem a estabilidade no emprego. Então, se você mandar ela embora e ela descobrir um mês depois que estava grávida, uma semana depois, você tem que trazer ela de volta, readmitir ou indenizá-la do período ali da estabilidade, né? Caramba. Porque a grávida tem estabilidade, a gestante tem estabilidade. Posso fazer uma pergunta? Tá começando? Pode. Você acha isso justo ou injusto? A estabilidade? Não, essa questão.
Não, é a estabilidade. Eu acho justo. Porque, infelizmente, olha o que a gente começou falando, né? Há uma discriminação. Não vamos ser inocentes de dizer que não há. Verdade. Ela existe sim. Né? Inclusive, eu já ouvi também, não tem nada a ver isso que eu vou falar aqui, mas foi uma coisa que me chocou muito. Um dia que uma cliente, mulher também, chegou pra mim e disse assim, doutora, eu fui em outra advogada pra fazer o meu processo, ela me atendeu muito bem, eu gostei muito dela, mas ela estava grávida. E aí ela não ia cuidar bem do meu processo. E aí me indicaram você também, eu vim aqui e eu tô vendo que você é jovem, você não é casada e você não está grávida, então eu prefiro contratar você. Caraca! Isso me chocou bastante, eu nunca tinha ouvido isso, assim, e então, assim, há uma discriminação, não adianta a gente ser inocente e dizer que não. Então, a mulher grávida é vista, muitas vezes, de uma forma mais incapaz, de uma forma mais sensibilizada. E como se ela não fosse dar conta do recado, como se ela fosse menor ali no ambiente de trabalho do que as outras. Então, eu acredito sim que a estabilidade é justa. E que precisa haver essa questão. Até porque a gente não está falando só de uma proteção à mulher. A gente está falando de uma proteção à criança também. Exatamente. Então aí entra uma questão constitucional do direito à vida, do direito a tudo. Perfeito. Né? Então eu acredito que é justo assim. E isso é uma coisa que nunca pode mudar. Porque eu não acho que essa visão das pessoas sobre a gravidez vá mudar. E você? Você acha que é justo ou não? Pois é, vamos deixar aqui, né? Vou deixar essa pergunta para você, mas pra gente finalizar, eu quero que a doutora Maíra Roberto faça as considerações. Acho que eu já fiz essa pergunta antes, mas Roberto é sobrenome, né? Roberto é meu sobrenome. Meu nome tem 3 nomes. É? Acredite se Como quiser. É que é? É Maíra Carolina Roberto. É que eu fiquei... É que em outra hora eu ficava brincando com ela, né, doutora Maíra Carolina? Aí eu ficava brincando com ela. Meu pai caprichou, viu? Caprichou. Mas o Roberto é sobrenome. Doutora Maíra Carolina Roberto, deixe suas considerações finais. Gente, eu quero agradecer muito você pelo convite. Muito obrigada. Amei estar aqui. Assuntos polêmicos. Gostou da Bahia? Amei a Bahia. A Bahia é demais, gente. Como diz Caetano Veloso, a Bahia é o mundo. Maravilhosa a Bahia. Já quero ficar por aqui, viu? Muito bom. Então o convite não vai faltar, não. Porque a gente já estende, já faz vários outros podcasts. Combinado. E você quer deixar algum recado pro pessoal? Como é que faz o pessoal conhecer suas redes? Qual orientação você daria pro pessoal que quer implantar em R1? Fica aí à vontade, o tempo é seu agora. Bom, minhas redes sociais é Maíra Roberto. Então, você jogar lá, você vai me achar no Maíra Instagram. Com y. Maíra com Y. E Carolina com K. Mas você me acha lá nas redes sociais. Então, sempre produzo conteúdo jurídico lá. Vocês podem me acompanhar. E para você se adequar à NR1, procure uma empresa séria de segurança e saúde no trabalho. Procure uma assessoria jurídica independente do seu tamanho. Não dê tchau de mão fechada, igual eu tava falando. Não dê tchau de mão fechada. Brincadeira. Não escute o conselho do Ricardo. Não, mas eu me pessoal, já aqui pra mim, eu me retifiquei, tá? Eu me retifiquei. Não, tem assessoria, sim. Tome boas decisões estratégicas aí que ajudem no seu negócio e que você consiga aí se adequar. E tenha esse cuidado com o seu funcionário, né? A comunicação é um ativo muito precioso. A gente constrói ou destrói coisas através da palavra. A palavra, ela tem muito poder, né? Então, a palavra, ela é poderosa para construir ou destruir algo nas nossas vidas. E dentro do ambiente de trabalho também. Então, cuide do seu ambiente de trabalho, porque mais importante do que o lucro são as pessoas que estão dentro do seu negócio, que têm famílias, que têm sonhos, que têm vida também, assim como você tem. Então, um dia o seu negócio foi um sonho, né? E essas pessoas fazem parte desse sonho. Que isso, hein? Uau, filosofou, é uma poetista. Vamos lá, pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Seguinte, se você ainda não sistematizou seu supermercado, tem um link aqui abaixo, ou vai aparecer um QR Code agora aqui pra você. Escaneia seu celular, manda mensagem pra gente, manda mensagem pra mim, eu tô ao vivo aqui, terminando aqui, eu já te respondo, e a gente vai bater um papo, eu vou entender mais o seu negócio, o seu segmento, e a gente vai ajudar você a sistematizar o seu supermercado. Outra questão também, tá vendo? Tem alguns livros aqui atrás, ó. São vários livros, na verdade, que não tá pegando tudo. Mas são mais de 11 livros sobre varejo, tá? Que durante a minha jornada eu escrevi esses livros. Se você quiser garantir um desses livros, uma dessas cópias, faz o seguinte, tem um link aqui abaixo, você clica também, vai ser direcionado para minha estante de livros lá da Editora Corcovado, e aí você garante a sua cópia e a gente manda para sua casa com um preço promocional. E não esqueça também, tá? A doutora Maíra também, ela é escritora, então, você tem um livro, não tem? Eu tenho um livro. Saiu agora há pouco tempo, não foi? Faz pouquinho tempo. Uau, que é isso, hein? Qual o nome do livro? Transbordando nas Finanças. Falamos sobre a questão financeira. Lá eu falo um pouquinho sobre comunicação com os funcionários também e a importância de que essa comunicação seja adequada para que você possa lucrar. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou deixar também um link aqui do livro da doutora. Se você quiser adquirir lá, tá bom? Gente, muito obrigado. Aqui é igual a televisão, ó. Tipo assim, ó, quer ver, ó, Arthur tá preparado hoje, quer ver? Calma aí, Arthur, já tá deixando, ó, quer ver que aqui é assim, ó, câmera no meio. Joga pra doutora Maíra. Joga pra mim. Joga pra Maíra. Joga pra mim. Joga pra Maíra. Joga pro meio. Aqui é... Gente, joga pra visão aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu carinho, sua audiência. E até o nosso próximo episódio de mais um episódio aqui da Diamante. Mais um episódio é ótimo, né? Mais um episódio de podcast aqui da Diamante Sistema. Um abraço, tamo junto, Sistema. Valeu e fui. Joga pro meio. Tchau, pessoal. Tchau lá, doutora. Aí.